Fez o homem e disse: não é bom que o homem esteja só. E Deus lhe fez uma companheira, que o homem então nunca mais ficou sozinho, porque daí tinha só não a companheira, mas também depois filhos, netos, e por aí vai, e nenhum homem mais ficou sozinho. Louva a Deus por isso. Sozinho as coisas seriam muito difíceis. Eu peguei um texto para nós meditarmos hoje sobre família, e eu quero que você abra a sua Bíblia no texto de Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Eu lerei para você aqui um texto de Deuteronômio. Você pode deixar a sua Bíblia aberta em Efésios capítulo 5, e eu lerei para você aqui um texto de Deuteronômio, capítulo 4. Em Deuteronômio, Moisés disse ao povo essas palavras que o Senhor mandou dizer. E disse assim, Deuteronômio capítulo 4, versículo 5: eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-vos, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados de si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? O Senhor trouxe mandamentos para o povo. Paulo, então, escrevendo aos Efésios, na sua carta, ele vai já falar às famílias. Obrigado, irmão. E quando ele vai falar às famílias, ele diz como que um texto preparando para o que ele havia de dizer, e isso eu acho maravilhoso para nós. É o texto de Efésios 5, a partir do versículo de número 15, dizendo assim, vamos ler comigo, todos juntos. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a Deus, o Pai, Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Que bom, palavra de Deus para nós. Feche seus olhos, vamos clamar ao Senhor que nos abençoe. Pai, eu sei, Pai, que as palavras do Senhor são palavras inigualáveis. Não há no mundo, Senhor, palavras tão profundas, palavras vivas e com poder, Pai, do Teu Espírito, para que a gente seja não só ouvinte e não só sensibilizado pela palavra, mas também sejamos transformados por ela. Bem disse o próprio apóstolo Paulo, que a palavra do Senhor, o Evangelho, é o poder do Senhor para a salvação de todo aquele que crê. Pai, nós cremos, e o Senhor tem falado conosco. Fala conosco mais um pouquinho, Senhor, e edifica-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom,
Para a gente ser família, haja vista tantas pessoas aqui que fazem parte da família das maneiras mais diversas, a gente precisa ter realmente sabedoria para viver. Teve um certo músico que compôs uma música e ele dizia na música que é preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. E a gente precisa realmente aprender. E para alguns, viver é uma arte. Para alguns, viver é uma arte. Você precisa lidar com isso. Eu me lembro de uma senhora, ela era esposa, é esposa de um amigo que já não vejo há algum tempo, a Esther. E ela dizia o seguinte, provavelmente recitando algum poeta, ela disse que a mulher é como um instrumento de cordas, como um violão. Se o marido souber tocar, tira dela os mais lindos acordes. Olha que bonito. Alguns poderiam dizer que o jeito de o marido tratar a esposa é uma arte. Outros poderiam dizer que o jeito da esposa tratar o marido é uma arte. Alguns filhos acham que fazem muitas artes, então eles sabem mesmo tocar o coração dos pais, mas a consequência é sempre ficar de castigo. O fato é que a gente não nasce com um manual. E o nosso manual, feito durante toda a nossa vida, como uma biografia, por mais linda que possa parecer, não se torna um livro útil para outras pessoas, porque a minha vida é única. Embora tenha muitas experiências, muitas coisas no trato individual e pessoal a mim, não se aplica necessariamente a outras pessoas. Embora tenhamos muitas semelhanças de indivíduo para indivíduo, a gente precisa muito mais do que uma experiência pessoal para poder aprender a viver e ensinar alguém. A palavra do Senhor nos traz isso, e eu quero estudar com você hoje à noite, meditar nessa palavra. Que bênção que é a família, e vamos pensar na maneira sábia de viver em família, a maneira sábia de viver em família. E o apóstolo Paulo nos traz essa palavra. No versículo de número 15, ele já começa dizendo: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Bom, portanto, é uma conjunção que está ligando os textos anteriores. E esse texto, nós poderíamos achar o comecinho desse texto anterior, no capítulo 1. Aliás, no capítulo 2, do versículo 1. E o Senhor vai nos dizer ali: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E o apóstolo Paulo vai trabalhar o livro de Efésios até aqui, falando do que Deus fez nas nossas vidas, falando que nós abandonamos os nossos pecados, falando que nós fomos restaurados em Cristo Jesus, somos nova criatura, um novo povo. Agora o comportamento antigo já não é mais para nós. Nós nos despimos, nós nos lavamos, nós tiramos de nossa vida tudo aquilo que era quanto ao trato antes de Jesus. Tudo aquilo que era da nossa vida antes de Jesus, agora não tem mais, porque nós não somos mais escravos do pecado. O Senhor Jesus Cristo deu a sua vida por nós, como nós celebramos agora na ceia. O Senhor Jesus deu a sua vida por nós e nos transformou. Agora a gente não vai viver mais como escravo de pecado, porque agora nós somos livres. Amém? Graças a Deus, nós somos livres dos nossos pecados. E então a gente agora tem uma outra maneira de viver. E essa maneira é com sabedoria, como nos diz o versículo 15. Vou ler o versículo 15 aqui na versão da linguagem de hoje, que diz assim: portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Que bênção que é uma família que tem um marido, um pai sábio. Que bênção que é uma família que tem uma esposa, uma mãe sábia. Mas o apóstolo Paulo vai nos trazer algumas verdades que são incríveis, porque essas verdades, elas vão além do conhecimento popular.
e às vezes a gente diz, nossa, como pessoa tal é sábia, quanto conhecimento, como é sábia, quanta filosofia, quanto conhecimento dos livros. Mas quando Paulo está falando aqui dessa sabedoria, ele não está falando de sabedoria humana, ele não está falando de Aristóteles, ele não está falando de Piaget, ele está falando de Deus, sabedoria divina, que vai além dessa. De maneira muito impressionante, nós vamos observar que crianças que conhecem a palavra de Deus e têm vida com Deus, adolescentes aí com 13, 14 anos, dão mais demonstração de sabedoria do que idosos que vivem longe de Deus. Isso, eu sei, dá uma irritação, provoca irritação em muita gente. Imaginar que um menino seja mais sábio do que um velho. Mas essa é a realidade do poder da Escritura, da palavra de Deus na vida daqueles que se inclinam para conhecê-la. Aqueles que aplicam a verdade de Deus em suas vidas se tornam realmente sábios e com uma sabedoria divina. E eu já tive essa experiência de ver um menino de 8 anos dizendo para um senhor idoso, não era seu parente, isso aconteceu em um parque, e o menino disse: nós não podemos fazer esse tipo de coisa, porque Deus não gosta. Porque Deus não gosta. Um menino de 8 anos temente a Deus, e dando testemunho para um homem velho a respeito da palavra do Senhor. Que sejam assim os nossos filhos desde pequeno, e que não sejam assim os nossos idosos. Pelo contrário, os nossos idosos têm que ser mais velhos, mais sábios. Os nossos idosos têm que ser velhos e sábios para ensinar os nossos meninos, e não perdidos nas suas ilusões e fantasias. Bom, o apóstolo Paulo vai nos trazer aqui algumas lições. Primeira, versículo 16. Como que você vai ser sábio? Remindo o tempo, porque os dias são maus. O apóstolo Paulo traz 2 coisas aqui interessantes. Primeiro, a questão do tempo que deve ser aproveitado e o motivo porque isso deve acontecer. Porque os dias são maus. Veja, naqueles dias, os dias já eram maus. Por que o dia é mau? Os dias são maus porque os dias são maus por causa que o mundo jaz no maligno, vai nos dizer a Escritura. O mundo jaz no maligno. E somos cercados das pessoas mais comuns. E pessoas que não têm nenhum compromisso com o Deus vivo. Pessoas que querem buscar os seus prazeres, e essa é a coisa mais comum, buscar o seu prazer, buscar a sua própria vontade. E nisso a gente vê colegas profissionais que não tem o menor constrangimento de passar por cima de você para conseguir uma promoção. Nós vemos homens e mulheres que fazem propostas indecentes para os nossos filhos, para a nossa esposa, ou para nós, maridos, pais. O mundo é mau, os dias são maus. Então, se os dias são maus e você passa por tantas coisas más durante o dia, você tem contato com tanto pecado durante o dia e tem que lutar contra o pecado durante o dia, o que você vai fazer então quando você tiver um tempinho longe dessas coisas? Alguns poderiam dizer: eu vou me esparramar no sofá, pegar o controle remoto e vou assistir um filme, vou assistir um programa de TV, vou assistir a minha série preferida. O apóstolo Paulo tem uma outra proposta para nós, de você aproveitar o tempo para coisas santas. Então, salve o tempo que você tem para coisas realmente produtivas para a santidade, para o crescimento, para o desenvolvimento da sabedoria, e não somente para coisas fúteis e que não vão produzir absolutamente nada em sua vida. Pastor, talvez você pense: não vou poder descansar, não vou poder assistir o meu futebol, não é nada disso que o pastor está falando, não é nada disso que a Escritura está falando, mas a Escritura está nos ensinando a tirar o melhor e máximo proveito do nosso tempo,
para coisas realmente boas para as nossas vidas. Se eu estou com Cristo e a minha proposta de vida, o meu propósito de vida, tem que voltar para lá o banner. Se o meu propósito de vida é caminhar para a eternidade com Cristo Jesus, porque caminhar com Cristo é o melhor projeto de vida, então eu tenho que ter foco nisso. Eu tenho que manter o foco na eternidade. Eu não posso me perder com outras coisas apenas pensando no relaxamento. Eu não estou procurando lições para poder me ajudar na minha vida no dia a dia apenas. Eu preciso pensar e aproveitar as oportunidades de tempo para caminhar para a eternidade. Segunda coisa, eu preciso ter o desejo de obedecer ao Senhor. Veja versículo 17: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus. Precisamos compreender a vontade de Deus, mas isso com o desejo de obedecer. Se você não quer obedecer a Deus, você também não vai se interessar pela vontade dele, porque a vontade dele não importa se você não quer obedecer. Então, deseje obedecer a Deus. Deseje cumprir a vontade de Deus na sua vida. Lembre-se do que o Senhor já nos ensinou lá com aquela casa construída sobre a rocha. Seja você uma casa construída sobre a rocha, como aquele homem que ouve as palavras do Senhor e cumpre na sua vida. Eu preciso fazer isso. Isso é ser sábio. Um pai que cumpre a palavra de Deus na minha vida. Um pai que não só lê para o filho, não só ensina para o filho, mas que cumpre. E o filho vê: meu pai está obedecendo a palavra de Deus. Meu pai está perdoando. Meu pai está lendo. Meu pai está estudando. Meu pai está ensinando. Meu pai está evangelizando. Meu filho precisa ver isso na minha vida. Não só me ouvir dizer, mas me ver fazer. A minha esposa precisa ver isso em minha vida. E a honra lá do quinto mandamento, a honra do quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Tem que ser a honra de ser obediente à palavra do Senhor, a honra de cumprir a palavra do Senhor, a honra de deixar a minha vontade de lado para que a vontade do Senhor se faça na minha vida. Efésios 2:1 nos diz que Ele nos deu vida estando nós mortos dos nossos delitos e pecados. Se eu morri então para o pecado, então eu devo viver para Deus. Efésios capítulo 5, versículo 1. Vamos ler juntos? Efésios 5:1. Comigo. Vamos lá? Sede, pois. Como que você vai imitar a Deus sem conhecer a palavra dele? Você conhece a palavra dele e então você cumpre a palavra dele e você será imitador do seu Pai que está nos céus. Muitas pessoas andam dizendo por aí: eu sou filho de Deus, mas no seu comportamento Deus é lembrado. As pessoas olham você e percebem que você é filho de Deus na maneira como você vive. Eu preciso olhar a palavra de Deus e não apenas discutir com ela. Eu tenho que olhar a palavra de Deus e me submeter a ela. Não discordar dela, mas me submeter a ela. Isso não quer dizer que eu não preciso conhecer e compreender cada vez melhor a palavra do Senhor, mas eu preciso cumprir a palavra de Deus na minha vida. Eu vou buscar compreender para que eu faça isso o melhor possível na minha vida. Isso é sabedoria. Isso é ter sabedoria nas nossas vidas. Aqueles que desprezam a Escritura são loucos. São loucos. Não seja você um louco, uma louca, mas seja você uma pessoa que cumpre a palavra de Deus em sua vida. Terceiro, versículo 18 a 20. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito.
falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Busque uma vida cheia do Espírito. Isso é sabedoria. Busque uma vida cheia do Espírito. E agora então nós temos aquela maravilhosa pergunta: como que a gente se enche do Espírito? Como que a gente se enche do Espírito? Boa pergunta, não é, pastor? Eu ouvi uma ilustração há algum tempo e eu achei muito interessante. E lembrei dela quando estávamos estudando. Dizia assim: 3 rapazes procuraram seu pastor com essa pergunta: pastor, como que a gente se enche do Espírito? Como que a gente se enche do Espírito? O pastor pensou direitinho e deu de presente para os 3, para cada um deles, uma peneira. Aquela peneira de coar farinha de trigo. As donas de casa, a irmã ou o irmão que gosta de cozinhar, sabe da de qual estou falando. E deu uma peneira dessa para cada um. E disse: vão lá ao rio e mantenham essa peneira cheia de água. Aí os jovens falaram: pastor, isso, não dá para fazer isso. Como diz na linguagem dos adolescentes, aí, dos jovens aí, como é que fala? Está me tirando? Então esses meninos aceitaram o desafio e desceram a um rio ali pertinho e pegaram a peneira e, sabe, enfia na água e tira e nada. E aí 2 deles disseram: vou parar com isso, o pastor está zombando da gente, ele está se divertindo às nossas custas. Imagine encher, como é que a gente vai manter a água da peneira? Mas um deles disse: não, eu vou ficar aqui, eu vou aprender essa lição, E ele ficou ali tentando, enfiava a peneira assim no rio e tirava e nada. Então o pastor desceu lá para ver como eles iam, e perguntou para aquele jovem que ficou: ué, cadê os outros rapazes? Eles foram embora, eu também já vou embora, pastor. Não dá, olha, eu encho a peneira e tiro e está vazia, olha, eu encho e depois tiro e não tem nada. Aí o pastor olhou para ele: filho, você já descobriu, você já sabe como manter a peneira cheia de água. Como que você faz para manter a peneira cheia de água, filho? Pastor, não dá, olha, eu encho ela e... Muito bem, você enche ela e... Vocês já entenderam? Como que faz para manter a peneira cheia de água? Deixa a peneira dentro da água. Deixa a peneira dentro da água. E dentro da água ela está cheia de água. Quando o apóstolo Paulo fala para nós nos enchermos do Espírito, irmãos, quando ele fala enche-se do Espírito, ele está falando exatamente disso. Estejam no Espírito o tempo todo, imersos no Espírito. Como que isso vai acontecer? Como estaremos imersos numa vida espiritual o tempo todo? E ele vai nos dizer, primeiro, falando entre si com salmos. Conversem sobre a palavra de Deus, não para discutir, mas para se edificar. Fale das coisas boas a respeito da Escritura. E se você for uma pessoa que vive a palavra de Deus e lê a palavra de Deus e conhece a palavra de Deus, você vai colocar a palavra de Deus em tudo que você conversa, em tudo que você fala. E você vai conversar sobre a palavra do Senhor. Aí alguém poderia dizer: pastor, mas isso não é fanatismo? Não, isso é santidade. Isso é santidade. O fanatismo é desrespeitoso. O fanatismo não respeita as diferenças. O fanatismo não respeita as discordâncias. Mas aquele que é santo, ele sabe a hora de se calar, porque é sábio. Ele sabe a hora de falar, porque é sábio. Ele sabe as conversas nas quais ele pode se envolver, porque ele é sábio. Porque ele conversa sobre a palavra de Deus, ele conhece a palavra de Deus, ele sabe a palavra certa para dizer. Pode não saber o versículo, dá-se um desconto.
mas ele conhece, ele sabe, está escrito. Está escrito. Quando o Senhor Jesus Cristo venceu Satanás, ele não falou referência bíblica, mas ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E durante a vida do Senhor Jesus, e muitas vezes, ele citava a palavra de Deus para as pessoas, e quando aconteciam em alguns momentos, alguns episódios marcantes na vida, ele dizia, isto aconteceu para que se cumprisse o que estava escrito nos profetas. Nós precisamos de pais que estejam imersos no Espírito Santo de Deus. Não de pais que percam o equilíbrio, e percam as suas forças, e percam a noção da vida, por causa de álcool e tantas outras coisas que roubam o seu equilíbrio, a sua capacidade de dirigir, de coordenar, de ensinar os seus filhos, de cuidar da sua família. Nós precisamos estar atentos. O apóstolo Paulo vai falar para a gente entoar cânticos espirituais para louvar a Deus. Eu quero confessar a vocês, eu também gosto de música sertaneja, eu também gosto de música orquestrada, eu gosto disso. Mas depois de andar nesse mundo que é mau, o dia inteiro, e você ver, presenciar, ouvir tantas coisas ruins, será que quando eu tiver a oportunidade, depois de um dia tão cheio, tiver a oportunidade de me sentar para ouvir ou para louvar o Senhor, eu vou gastar esse tempo que eu preciso aproveitar da melhor maneira para poder ouvir o MPB? Será que eu vou aproveitar o único momento que eu tenho para buscar a presença do Senhor, para poder ouvir? Não, primeiro as coisas de Deus, primeiro aquilo que me faz sábio, primeiro aquilo que me faz crescer. E já bem disse o Senhor Jesus, buscar coisa em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. Você vai ter outro momento para você ouvir as músicas que você gosta, e com sabedoria você vai talvez abandonar um monte de músicas que talvez você goste, e você vai entender, essa música não é muito boa mesmo. Faça uma avaliação, nossos adolescentes, dos jogos que vocês gostam, das músicas que vocês ouvem. Todas elas são edificantes e trazem sabedoria? Nossos jovens, de todas as coisas que vocês gostam, das coisas que vocês se divertem, será que todas elas edificam? Será que todas elas trazem crescimento para você? E olha que eu estou falando com os jovens, e olha nós adultos, pais, mães, quantas coisas nós precisamos avaliar para aproveitar melhor o nosso tempo com o Senhor. Por quê? Porque nós não somos mais pessoas comuns depois da salvação em Cristo Jesus. Depois de experimentar o sacrifício de Cristo em nossa vida, nós não somos pessoas comuns mais, porque Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Nós somos vivos em Cristo Jesus, e agora o nosso foco é outro, nosso foco é a eternidade. Então nós precisamos entoar cânticos espirituais para louvar a Deus. Aí alguém poderia dizer, como eu já ouvi, mas tem tantos cânticos aí que não valem a pena. E é verdade, é verdade. Conversando aqui com um grupo de louvor há algum tempo atrás, bem na vigília que nós tivemos aqui, no dia 18, não é? O último. Nós lembramos uma coisa, tem muitas músicas que são feitas para vender, e não para louvar. Tem muitas músicas que não são feitas para nós entoarmos aqui na igreja, mas são feitas para vender. São músicas que estão aí para poder massagear o ego de algumas pessoas, mas não para louvor a Deus. Então, a sabedoria nos ajuda a observar isso também, para que a gente louve o Senhor realmente com cânticos espirituais, e não com algumas coisas que ganham nome, ganham lá um carimbo de gospel. É gospel, então está ótimo. Não está, não. E acredite, muitas dessas músicas nem são compostas por pessoas crentes, por pessoas convertidas. São compostas apenas para vender. E acredite,
quando você compara algumas dessas músicas com a Escritura, não fazem nem sentido.